A trama do manto representa o nosso céu, as estrelas. E quando a gente pensa na trama do manto, eu penso na pele do pássaro. Eu não sei se alguém já depenou uma galinha, mas eu recomendo que depene. Porque para entender o que eu estou falando. Isso eu falei para uma pesquisadora, né? Porque ela perguntou, eu falei, ó, esse manto não é esse manto. Aí ela ia, quando eu olhei o manto por fora, pelas penas, eu falei, esse manto foi mexido. Aí o pessoal falou, não, ninguém mexeu nesse manto, não. Eu falei, mexeu. Esse manto aqui não é ele, não. Vire o avesso dele. Aí quando virou, o lado que eu tinha falado que tinha mexido, estava lá mexido. A linha até era de outra cor. Tinha tecido, ponta de tecido verde, tinha linha marrom, tinha linha de outras coisas, diferente da primeira matéria, da primeira fibra. Aí tinha até pele de pássaro também. Eu identifiquei um monte de coisa lá, vi um monte de coisa lá, que eles nunca tinham visto. Eu falei, por que você toma conta de uma coisa e não vira o outro lado para olhar? Né? Tantos anos, velho. 400 anos, olha, tomando conta. Alguém já viu aquela imagem de Sofia, não sei lá de quê, com o manto tupinambá, que é da Holanda, não sei quem, nananã, que foi Maurício de Nassau que deu para ela e ela se pintou, eternizou em uma pintura. Então, aquele manto, a rainha da Inglaterra, ela é herdeira, né, desse manto. Eu falei, esse manto está lá e é meu. E deve estar nos porões dela. Quero saber. Se não foi, não tem problema. Mas eu fiquei na história. Eu falei porque é. Se você for pegar toda a linhagem do manto, que eles eram herdeiros e que tem que passar um para o outro, então o manto está lá. E eu falei, tem alguma coisa ainda na Inglaterra que é meu. Os nossos cachimbos, gente. Pense que era por ritual, que era para defumar a planta do fumo, que tinha que fazer o ritual primeiro, defumar, para pedir licença, para colher a folha. E eu falei, cadê esses cachimbos, gente? Está onde? Ah, pois está na Inglaterra, lá no Museu Britânico. E o pessoal do museu aqui nem tinha no radar deles. Eu falei, no meu radar já estava. Eu não sei como, mas as coisas me chamam para esse ritual, né? O ritual está presente. Eu vivo como eu vivo de cosmogonia e eu consigo transmitir agonia para o outro, porque até eu descobri o que é a solução, então o outro vai sofrer junto comigo. Sofra. Aí, de repentemente, nessa mesma viagem, eu acabo indo para Paris e chego em Bruxelas. Quando eu chego lá em Bruxelas, para ver aquele manto enorme, aquele manto de realeza, aquele manto de casamento, aquele manto que está no imaginário de todo mundo brasileiro, que o manto Tupinambá tinha que ser que nem um manto da realeza. Então, gente, aquilo ali não existe não, tá? Aquilo ali é uma confecção. Eles pegaram e montaram, desmancharam os outros mantos e montaram aquilo. Aquilo ali não é real. É real porque está daquele jeito, né? Mas, assim, é uma colcha de retalho. São vários mantos dentro de um mesmo manto. E aí você consegue perceber as costuras, a malha, apesar que ele está dentro de um tecido vermelho, né? E parece que ele daqui uns dias, assim, não vai demorar muito não, ele vai cair. Vai desmanchar pelo tempo de conservação que eles não estão conservando legal. Aí a gente eu olhei o manto todinho assim em volta do manto e fui fazendo a leitura dele. Nesse momento a gente vai lá, eu vou falar, gente, ó, esse manto aqui ele está dividido no meio, então ele tirou uma parte daqui. Aquela coroinha não tem em cima, ele faz parte de outra parte que está no manto que está parecendo a gola, né? Lá do outro manto pequeno de Copenhague. E aí os dois juntos, ele formam um cocá que é de mulher. Tá? É da cabeça de uma mulher. Isso eu consegui achar uma xilogravura, uma gravura, um desenho, uma coisa dessa, que foi desenhado por uma pessoa desconhecida, depois é conhecida. Essas fotografias foi repatriada pelo museu não sei da onde, sei das quantas. Mas eu sei que, de fato, que tem uma mulher usando um manto e é dois, uma saia, uma blusa e o cocá, que tem uma
umas penas assim, maravilhosas. Eu falei, eu quero um cocar desse para mim. Como eu sou artista, né, a gente já tem aquela coisa assim, a visão do artista. Chega logo, bate logo. Eu falo assim, eu consigo fazer. E eu sei até de que pena é. Eu consigo, pelo desenho, entender até as penas. Pra você ter ideia da loucura da pessoa. Eu sou muito guiada pelo sonho. Eu vejo que o mundo do sonho, para mim, ele é um portal aonde eu tenho acesso a esse mundo espiritual mesmo não precisando estar morta. E aí eu consigo aprender, as pessoas que ali estão naquele lugar me conseguem me possibilitar lugares, caminho, pessoas, e eles me ensinam. Então, é desse lugar. Quando eu fui fazer o manto Tupinambá, que eu fui aprender, que eu não sabia, que eu fui atrás da minha madrinha, e os primeiros ensinamentos que eu tive foi através de fotografias. Foi as fotografias quando apareceram para mim, e eu comecei a interpretar a fotografia, que parece para mim um oráculo. Eu consigo ver por imagem e entender a trama do nó, que para mim é o ponto do jereré. No Guarani, jeré quer dizer circular, né? E o nosso é jereré, é mais circular ainda. Que é o instrumento de pesca, né? E que a gente estuquia, né? Que é para pegar peixe no rio. E eu estuquiei muito, pesquei muito na minha infância, que é a coisa mais linda do mundo, que eu quero para os meus filhos também. Eu tenho 2 filhos, tá, gente? Aí, Eru, Tauã e Ori Tupinambá. Então, são 2 filhos. Ori quer dizer a copa das árvores. Também a gente tem uma cobra chamada oricana, que é uma cobra que anda na palmeira do ori, que o ori é uma palha que serve para cobrir a casa. Então, a gente tem esse significado para o ori, que muita gente ouviu dizendo que ori estava na palavra dos orixás, que significava cabeça. O nosso está acima da cabeça, que é as palhas para cobrir a casa, né? É as copas das árvores, né? Então, está mais acima um golinho, mas está na mesma direção. E aí, a gente esse instrumento para pesca, então, tem a mesma malha, que é próxima da malha do manto. E aí, quando eu lembrei que minha madrinha sabia fazer isso, eu fui atrás da minha madrinha. Aí minha madrinha olhou para a minha cara. Eu fui lá com computador, com linha, com todo o material, mostrei o que eu queria. Fiz uma aula com ela. Aí ela olhou para a minha cara, essa cara que eu tenho aqui, viu, gente? Não é outra não, é essa mesmo. Aí ela olhou para mim e falou, Célia, você já sonhou? Eu falei, já. Já veio na ideia? Eu falei, já. Está dentro de você? Eu falei, tá. Então, volta e vai fazer. Eu fui e acreditei nela. Pior ainda, eu acreditei na minha madrinha, que minha madrinha falou que eu já sabia. Aí eu voltei para casa, pulei dentro de uma rede, porque aí começou a preocupação. Aí baixou a depressão, gente. Falei, oh, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu não sei. Isso porque eu tinha me comprometido, que era para fazer o manto, para vestir o cacique Babau na colação de grau, que a UNEB deu o título de doutores honoris causa para ele. E o pessoal disse que era para só se formar com beca. E não podia usar o cocá. Aí eu falei, não, menino, eu faço o manto, a gente bota ele na hora que ele sair lá da colação do grau, para não quebrar o protocolo. Quando sair fora, nós colocamos o manto nele e nós tiramos a foto. Porque a minha impressão é a foto no jornal. Ele ia sair ou Babau com o manto ou Babau com a beca. Ou, no mínimo, os 2 do lado a lado. E a minha impressão foi certa. Saiu uma do lado do outro, né? Aí eu cheguei, pulei na rede, e aí fui receber, entender as imagens que eu tinha recebido quando eu tinha ido pela primeira vez na França. Porque nós, tupinambás, temos 11 mantos na Europa, em 5 países. A gente não tem só o manto de Copenhague, a gente não tem só o manto em Bruxelas, a gente não tem só um manto na França, a gente não tem só um manto na Itália 3 já. E a gente não tem só um manto na Suíça. Não, na Suíça acho que é um. Então, a gente tem 5 países, né, gente? Está faltando algum não, né? 5 países. 5 países que têm o manto tupinambá. Agora tem que ter o meu que eu faço. E eu brilho, porque eu sou tupinambá, é feito pela minha mão e veio da cosmogonia. Porque ninguém pegou na minha mão para fazer aquilo, não. E eu não sabia, que eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer jereré.
E se não foi daqui para aqui, como é que eu ia fazer aqui? Então, eu entendo que eu fiz foi da cosmotécnica, que veio do outro, que eu consegui fazer a malha do manto. E aí eu consegui desenrolar. E aí eu consegui fazer o manto quando eu pulei na rede, que eu fui buscar aquelas imagens que o manto tinha me apresentado na primeira vez que eu vi ele. E ele me mostrou que ele tinha sido feito por mão de mulheres e que ele tinha uma energia ali ainda nele feminina e que ele tinha vivido em ritual. Aí eu falei, quantos anos tem esse manto? Ele, rapaz, com o teste de carbono aqui que a gente vê, ele tem cerca de 600 anos. Que está na Europa tem 400 e alguma coisa. Eu falei, tá bom então. Então quer dizer que esse manto tinha uma vida antes dos portugueses, dos europeus, dos franceses chegarem aqui. Então esse manto viveu um ritual. E está lá na Europa. Beleza, então. Aí a loucura diminui, né? E aí, com as imagens que eu tinha visto, era em preto e branco, eu estava acordada e meu corpo ficou parecendo que eu estava de colesterol alto. Aí eu falei, eu estou morrendo, eu devo estar infartando daqui para no instante. Aí, mas não era não. Aí, quando eu cheguei, eu pulei nessa rede, fui buscar essas imagens, e aí eu fui meditar sobre elas. Porque tinha uma aldeia, tinha árvores, e a gente não ia pegar uma pessoa ali e desenhar nela para ela ficar em pé ali o tempo todo para a gente fazer, né? Não ia ficar de molde. Então, eu falei, não, tinha que ter alguma coisa que a gente poderia utilizar, uma coisa circular. Aí eu peguei uma panela, peguei a pedra que o meu filho me trouxe, joguei dentro para ficar pesado, passei o cordão, dedilhei, eu falei, aqui. E fiz. Aí, de repente, quando abri dos olhos, piscar dos olhos, a malha estava pronta. Eu falei, e agora o capuz? Pulei na rede, cruzei os pés, amarrei o cordão no dedão do pé, falei, a simetria direitinho. Comecei a fazer a malha. Terminei de fazer a malha, botei em cima da pedra, desci o capuz. E comecei a aplicar no gabarito, que é um formato de 1A. E aí eu comecei a aplicar essas penas. Que minha mãe colhia, né? Que as pessoas pensam que tem que matar. Para alguma coisa existir. Ai, tem que matar. Gente, não precisa. Seu cabelo cai, o pelo do cachorro cai, o pelo do gato cai, as árvores trocam de pena. As pessoas pensam que na rua, quando vocês andam, encontram uma pena de um pombo, foi porque alguém queria pegar ele, o gato queria pegar ele? Não. Há um processo natural de troca de pena. Acontece naturalmente. E aí, o manto também vinha em sonhos, e os pássaros vinham em sonho também. Tinha vez que eu estava até acordado, né? Quando o gavião e a aranquã estavam lá na roça, na enxada, de manhã cedo, 6 horas da manhã, capinando. Aí eu lá, de boa, aí chega o gavião, canta. Aí chega a araponga, responde. Aí o pesquinão estava falando comigo. Eu falei, oi? Sou eu? Ele você. Eu falei, o que é que vocês querem? Então, precisa você afirmar o nome dos seus deuses, das suas deusas, porque foram diluídos. Eu falei, e foi, moço? Como assim? Não, foi diluído e você tem que restaurar isso. Eu falei, como eu vou fazer isso? Eu, um ser humano desse tamanho todo. Aí ele fala, olha, é tipo o sal e açúcar. Jogaram dentro de uma água, descubra quem é o sal, quem é o açúcar. Porque na forma dentro da água, como descobrir que um é outro? Como perceber que é ele? Então, ele foi diluído. Nossos encantados, os nossos deuses, nossas deusas foram diluídos entre todos. Então, como afirmar? Como chutar agora? Botar o sal para virar sal e o açúcar para virar açúcar? Como? Então, eu tenho que ter outro jeito de perceber onde é que estão meus deuses, minhas deusas. E aí surge a pessoa da Magé, o qual eu trabalho na arte, né, com o manto tupinambá. Tem um manto que veste o cacique babau e tem um outro manto que eu trago na representação da Magé, dessa mulher que é benzedeira, parteira, que transmite os saberes das crianças, das mais jovens, da menina que vai virar moça, da mulher, da menina que vai virar mulher, e que vai transmitir todo esse saber. Quem era essa pessoa, gente? A Magé.
a magé. Tem o pajé, que consegue fazer esse trabalho com os homens, mas quem é que faz esse trabalho com as mulheres? E aí, então, nesse trabalho que eu faço, eu tento resgatar essa mulher que muito mal foi registrada na história, muitas vezes silenciada, apagada, né? Então sofreu várias violências e tentou se aparecer, né? Como aparecer? Como ela voltar a surgir, né? Que tinha desaparecido. E aí eu comecei a rastrear, a ler livros. Aí eu li O Meu Destino é Ser Onça, apesar que eu também sou o resto da onça. Porque o nome de Glicéria, gente, era o nome de uma prima minha que fugiu do aldeamento de Nossa Senhora da Escada. Entre o aceiro do milho e da mata, ela foi comida pela onça e a criança. E aí meu avô, só sobrou o nome, ele pegou e mandou me dar. Aí manhã me deu em homenagem a ele. Então manhã me chama Survejo da Onça. O que sobrou da onça foi Glicéria e ela me deu. Então meu nome, apesar que é o nome de uma planta aquática, mas o pessoal fala que eu sou o resto da onça. É o que sobrou da onça. Eu fico feliz. Tenho medo da onça querer me pegar de novo. Mas está aí. E eu consigo pensar nesse lugar da mulher e eu consegui ler esse livro. E aí tinha lá a palavra M, que tinha desaparecido, ninguém dizia mais o que significava. E eu vi minha parente, Genipapo Canidé, lá do Ceará, vocês conhecem? Cacique Irê, Juliana. Então, ela chegou e falou para mim numa apresentação no Salvador. E ela falou, nós, mulheres indígenas do Ceará, Genipapo Canidé, fomos as primeiras mulheres. Cacique Pequena foi considerada a primeira cacique do Nordeste, a primeira mulher indígena a ser cacique, a liderar um povo. Falei, beleza, palma para ela. Aí ela, e nós agora também temos as nossas magés. Eu falei, oi? Magé? Abri meus ouvidos, procurei ela depois, ela tinha sumido, gente. Só ouvi o eco. Eu fui atrás dela, ela tinha sumido. Aí, quando foi na Marcha das Mulheres, a gente se encontrou, nessa última, na segunda. E aí, quando a gente se encontrou, a gente foi sequestrado, a gente pulou dentro de um... As meninas levou a gente para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, a gente botou a gente todo mundo junto dentro de uma Kombi. Aí eu falei, mulher, tudo bom? Sou eu. E você? Tá bem? Ela, tamo bem. Me fala, quem é a magé que tu achou? Onde foi? Qual é a fonte? Ela, não, porque nós estamos desconstruindo o patriarcado, o machismo, não sei o quê. Eu falei, ah, tá. Eu pensei que tu tinha ouvido de outro lugar, porque eu estou aqui no cosmo. Minha fonte não tem fonte, está no cosmo, está no sonho, né? Tá na fala do Gavião e da Araponga. Então não tem fonte, não tem escrita. Onde é que eu vou encontrar isso, menino? Até encontrar a TV, não, francês, que ele vai fazer um relato dessas mulheres saindo de dentro de uma oca, com 6 vestidas de vermelho, parecendo o diabo. Olha que coisa linda. Quando ele descreve isso, que são 6 mulheres vestidas, eu identifiquei logo elas vestidas com um manto, acompanhada das flautas. Então, essas são as magés que se apresentaram e que tem uma cidade aqui no Rio de Janeiro chama Magé. E aí apareceu no livro, começou a aparecer, pipocar o nome Magé para tudo quanto é lado, até no livro de dicionário Tupi-Guarani. Então eu consegui achar o pajé, a magé, tá, gente? Então é um pouco disso que eu posso apresentar para vocês, da minha busca, das minhas cosmogonias, do meu fio da loucura, compartilhando um pouquinho hoje para você. Então é isso, obrigado.